Bom dia, bom dia. Esse é o Café com a Maria. Bom dia, bom dia. Esse é o Café com a Maria. Bom dia. Hoje vamos falar de um tema maravilhoso. Dissolução do medo. Você tem medo? E vamos começar essa semana com muito gás, né? Porque hoje é segunda-feira. Então, tivemos ontem o Dia dos Pais, maravilhosos e abençoados, né? Porque uma parte do que somos devemos a eles, os pais. Então, precisamos iniciar a semana com muita disciplina, sabendo com clareza o que eu quero para mim, para os meus, com muita consciência, não é mesmo? E vamos começar com um mantra, porque vocês têm me pedido que eu fale sobre um mantra. E esse mantra eu aprendi a fazer enquanto eu tomo banho. Pode ser um banho de chuveiro, de cachoeira, de rio, de mar, tá? Mas qualquer mantra precisa ser repetido com muita convicção. Senão é perda de tempo, ok? Então vamos lá. Vocês se lembram do vídeo que eu falei sobre a água, né? O elemento água? Então, a água é muito sagrada e a gente não valoriza a água. Ela é tida como elemento sagrado. 70% do planeta é água e do seu corpo também. Então, sempre que estiver tomando banho, visualize toda a tensão, toda a ansiedade que você estiver sentindo naquele momento. Visualize, sente o sentimento negativo, seja raiva, medo, insegurança. Sinta o que você estiver sentindo naquele momento do banho. Imagine que tudo aquilo está sendo enxaguado, colocando toda a tua atenção na água que está caindo sobre a sua pele. E sinta mentalmente, imaginando o poder da água, levando esses pensamentos negativos. Sinta a tristeza se for tristeza, a raiva se for raiva, o arrependimento, a culpa, o medo, estamos falando hoje do medo. Sinta o medo sendo levado, saindo da sua mente, saindo do seu corpo e indo para o ralo, descendo junto com a água. E aí você vai repetir a frase. O que é um mantra? Repetição. Então você vai repetir. Essa água é sagrada e limpa meus pensamentos e emoções negativas, me renovando as minhas forças, me trazendo vitalidade, saúde e muito amor. Esse é o mantra que eu repito há mais de 10 anos. Então vamos à dissolução do medo, que é o tema de hoje. É dito que o medo é apenas o resultado da não aceitação de que a mudança na mente é inevitavelmente necessária. Medo é o resultado da negação, da não aceitação que a mente precisa mudar. Então eu tenho medo do novo, da mudança. O medo é uma estratégia de engano, sabia? Uma arquitetura de engano ligada à não realidade. O medo embaça o nosso estado de alerta e de presença. Exatamente, é uma cobra ou uma corda. E nos desequilibrando se estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, nos desequilibra. E o que prejudica é o acúmulo que trazemos dentro de nós de medos antigos, referentes a inúmeras situações que já vivenciamos. Nos tornamos adultos trazendo em nós o medo da infância, quando éramos criança. Daquele dia em que apanhamos sem saber por quê. Apanhamos dentro de casa. Daquela noite que tivemos uma forte sensação de medo e estávamos sozinhos. Sem uma coberta, sem um cobertor, tudo escuro naquela casa. E não podia falar nada. Uma crise de pânico, por exemplo, é um episódio tão intenso de medo, de ansiedade,
que surge de forma repentina e é acompanhado por sintomas físicos e emocionais. Durante a crise, e eu já passei por essa experiência 2 vezes. Gente, não queiram para vocês. A gente sente uma dor torácica tão grande. Eu, quando tive, parecia um elefante com a pata em cima do meu peito. E a sensação de falta de ar, tontura, náuseas e até mesmo o medo enorme de perder o controle ou vir a morrer. Passei por isso 2 vezes. Mas ninguém morre de crise de pânico, porque hoje eu sei que tudo está atrelado à nossa mente. Comumente acreditamos que o sentimento que faz oposição ao medo é a coragem, não é? Você já não ouviu falar desde criança? Seja corajoso, vai lá, tem que ter coragem. Tá sofrendo, tá triste, tem que ter coragem. O que é coragem? A coragem, na maioria das vezes, só nos faz ficar mais embrutecidos, valentões ou valentonas, mas não resolve o nosso medo. Pode ter certeza. Não é a coragem que vai resolver o teu medo. A dissolução do medo está no bloqueio desse sentimento, que acaba por bloquear nossa capacidade de confiança em nós mesmos. Ter medo é normal e até necessário para a segurança do ser humano. É uma corda ou uma cobra? É necessário. Eu paro num farol, numa cidade grande, eu tenho que travar minhas portas e levantar meus vidros. É a minha sobrevivência. O medo pode colaborar deixando-nos mais atentos, observadores. Porém, é muito importante reconhecer quando o medo pode ser paralisador. Por exemplo, muitas pessoas deixam de perseguir os seus sonhos por conta do medo. Medo do novo, da capacidade. E é nesse momento que se deve buscar uma ajuda terapêutica para vencer esse grande obstáculo e viver de maneira plena. E um dos caminhos conhecidos e indicados é a dissolução do medo, e que está em você. Aí você vai me dizer, como, Marinês, está dentro de mim? Você precisa se vulnerabilizar, confrontar diretamente e entrar nele no medo, e explorar profundamente essa força negativa, para conseguir entrar num processo de crescimento. Eu vou falar um pouquinho de mim. Antigamente, antes dos meus estudos, eu morria de medo de rato. E como eu disse, você atrai tudo que teme. Onde eu ia tinha rato. Alugamos uma cabana, uma pousada para férias com as crianças. Desculpem. E quando eu levantei a colcha da cama, lá embaixo tinha uma ninhada de rato. Imagina o escândalo que eu fiz. Catei tudo e fomos para outro lugar. Um dia, limpando o fogão na casa da minha mãe de antigamente, que tinha aquelas bandejas embaixo da trepe do fogão. Quando eu puxo a bandeja, um rato veio junto, pum, eu caí para trás desmaiada. Eu tinha muito medo de rato. Um dia eu entrei na minha cozinha e dei um grito. Meu marido disse, ela deve estar vendo algum espírito horroroso, né? Cadê o rato? Tá ali, que tamanho que é esse rato? E eu, desse tamanho, ele, isso não é rato. Então a gente exagera, se procrastina, a gente se prende. E como que eu fui vencendo o medo do rato? Olhando pro rato. Eu não tô falando isso? Entra dentro do medo, porque esse medo está instalado, você tem que olhar para ele. Então eu passei a olhar para o rato, em figuras, né? Em filmes. E comecei a trabalhar dizendo, você é muito mais do que esse ratinho. Eu tinha medo de camundongo, gente. Ele não te ataca. O único perigo dele é o xixi que te contamina. Fora isso, olhe para ele. Então eu comecei a olhar aquela carinha feia, horrorosa, e comecei a me vencer que eu era mais do que ele. E que eu poderia vê-lo em qualquer lugar porque eu era mais do que ele.
O que eu tinha é aquele é muito curisco e aí me assustava, mas a partir de então não tem mais medo desse bichinho. Assim é o seu medo com barata. Olha pra barata e diz, você é nojenta, eu não gosto de você, mas eu não tenho medo de você, porque você não pode me atacar. Você não pode me matar. Eu sou muito mais do que essa baratinha que eu tô vendo. Então eu começo a vencer e começo a tratar o meu medo de outra maneira, para eu ficar mais forte do que ele. Porque o medo se instala quando a gente abre espaço para ele. Por exemplo, eu tenho medo de escada rolante. Minha mãe foi para o plano espiritual e sem andar de escada rolante, que eu não consegui fazer com que ela vencesse esse medo. Por quê? Porque um dia meu pai estava na frente dela, descontrolou o pé, rolou para cima dela, que rolou para cima de outra pessoa, com um escândalo total de todo mundo que estava na escada rolante. Ela foi com vergonha e não medo. Ela tinha vergonha de andar de escada rolante porque achava que ia acontecer a mesma coisa. Então se instalou um medo dentro da camada mais profunda da nossa identidade quando eu abro espaço para essa sensação. O problema é que passamos a nos identificar com o medo. Até que eu olho para aquele rato e falo, peraí, eu sou muito mais que você. Barata, dá licença, eu tenho nojo de você. Mas medo, eu sou muito mais do que uma barata. A questão é como lidar com o medo que já está instalado dentro da gente. O medo da morte, por exemplo, é na verdade para alguns o medo da vida, pois não sabe nada da eternidade. Então eu tenho medo de viver essa vida porque ela vai ter um fim e é esse fim que eu tenho medo. Não é o medo da morte, eu tenho medo de para onde que eu vou, o que vai acontecer comigo, que vida que é essa. Então instala o medo. Não precisa ter medo da morte, que ela vai vir de qualquer maneira. Como que você entra dentro desse medo? Olhando para si e dizendo, olha Marilene, se um dia você nasceu, um dia você vai ter que morrer. De alguma causa, que ninguém morre de nada. A morte traz uma desculpa. E qual vai ser a sua desculpa? Não se preocupe que ela chega. Agora, ter medo da morte é perda de tempo, que ela vai chegar. Queira você, sim ou não. Todos teremos que morrer. Passar por este portal para um outro plano. Então, aceite, entre na aceitação e perca o medo da vida. Porque quem tem medo da morte, na verdade, tem medo da vida. Por quê? Por causa de não saber nada que vai acontecer. E o novo te assusta em vida, então te assusta falando da tua morte. Se você encara o novo de uma outra maneira, com todas as possibilidades, é tranquilo encarar a passagem para um plano chamado espiritual, etéreo, como você acredita e quer pensar, através do momento em que você se desliga desse corpo para viver essa outra fase. Tem que acontecer. Se há vida, há morte. Não é assim? E o grão de trigo tem que morrer na terra para germinar. É lindo. Nós carregamos inconscientemente uma ideia de impermanência, mas não existe impermanência. Nós precisamos rever esse novo significado e aproveitar e agradecer por essa bela passagem por esse planeta e o nosso tempo de vida instalado em nós. Já está instalado em você. Então você precisa aproveitar. E uma das coisas que te atrapalha é o medo de viajar. Eu queria tanto conhecer tal cidade, mas eu morro de medo de viajar. Então o medo faz com que você não aproveite, não desfrute da vida. Quando eu fui para a Índia, né, enquanto você está se programando é uma benção, mas na hora de viajar eu tranquei, né? E estava saindo da casa da minha filha quando o meu neto mais velho olhou para mim e falou, vó, você tá com medo, né? Falei, chegou a hora. Ele falou, e vó, vai com medo mesmo. E eu fui com medo mesmo. Ao ir com medo mesmo, você enfrenta o medo. Porque o que me assustava? Era o novo. A Índia é suja, a Índia traz doença, a Índia é pobre, a Índia trouxe o medo. Quando eu dissolvi isso, mesmo assim eu vou, o medo acabou. E foi maravilhoso. A gente precisa fazer o melhor que a gente pode, sabe? Enquanto a gente está aqui, nesse tempo que a gente não sabe o tamanho do nosso tempo.
Dizem que é curto, mas a gente não sabe o tamanho dele. Então nós temos que transmutar um pensamento ruim, imaginando o melhor resultado possível para qualquer situação que a gente está vivendo, até para depois que eu me for, que eu cessar as minhas atividades. Visualizar aquilo que você gostaria que acontecesse, mudando a perspectiva e neutralizando o que nos faz mal ou que nos mete medo. Neutraliza. Sempre, sempre no nosso trajeto vamos encontrar encruzilhadas. Sempre. E cada escolha pode transformar aquele momento da sua vida no inferno ou no paraíso. Concorda? É escolha. Cada vez eu escolho ter medo de rato, vai transformar a sua vida em inferno. Que qualquer lugar você vai, eu fui para Paris, meu sonho de consumo. Entrei num supermercado, um chiquérrimo, lindo, vinhos, queijos. E o que eu encontrei? Rato. Aonde você vai, te persegue, vai junto. Você atrai tudo que você tem, entendeu? Não adianta, aqui ou lá em Paris. Então, cada vez que a gente se depara com medo, temos uma oportunidade. E foi onde eu comecei meu trabalho com o rato. Eu falei, peraí, você não vai me tirar o prazer de estar em Paris, né, querido? Eu sou mais que você. Porque se o encararmos a fundo, temos oportunidade de vencê-lo. Vencendo-o, nós nos livramos daquilo que nos prende, que nos impede de viver. E assim deixamos a nossa alma livre para ela voar às alturas que ela quiser. Existe uma enorme alegria por ter vencido uma dura etapa, não é? Sabe por quê? Quando você vence uma dura etapa, você recupera a energia que estava sendo gasta desnecessária, porque você não confrontava, você só gastava energia. Quando deixamos de varrer tudo isso para debaixo do tapete, os nossos incômodos, por exemplo, adiando uma decisão, procrastinando por medo do significado do novo, de enfrentar esse desafio novo, acreditando que a coisa vai se desfazer e se dissolver sozinha, estamos errados. Porque assim criamos resultados internos muito perigosos e criamos conflitos e polaridade dentro de nós. Atenção. Atenção ao seu medo. Você que vive com medo, você vive com medo? Então, você se vitimiza e ainda por cima se culpa. Eu sou isso, eu sou aquilo, por isso que eu não conheço tal cidade, por isso que eu não faço, porque aí você se martiriza. Você se vitimiza, você se culpa. E aquilo que você mais evita é justamente o que mais te aparece, não é? Aquilo que você evita é o que mais te aparece. Você atrai tudo que teme. Eu morro de medo do meu filho usar droga. Se você continuar com esse pensamento, com esse medo, pode olhar para ele que ele já deve estar usando. Eu morro de medo de ficar pobre. Por isso eu sou muito segura que eu tenho medo de ficar pobre. Pode olhar que você está ficando. Nós atraímos tudo que tememos. Nós precisamos ter uma vida leve, solta, acreditando na nossa essência, na nossa capacidade. Primeiro lugar é fazer conexão com o todo, com o seu eu superior, com a sua essência divina, a hora que você acorda. Eu me conecto na proteção e aí eu vivo. O medo representa uma desculpa interna para não agir, mas ele se propaga e mina sua saúde mental e física, e mina sua autoestima, distanciando você da realização dos seus sonhos e da sua real identidade. Desapegue dos seus medos. Não tenha medo de ser livre, de ser individualmente dono das suas escolhas. Medo não é sinal de fraqueza ou covardia. Ele é uma reação de luta ou fuga, pois está associado ao instinto de sobrevivência, desde o medo de uma baratinha até um revólver na cabeça. É a nossa associação com o instinto de sobrevivência e é necessário.
mas solte esse peso insuportável e desnecessário de que tudo te dá medo. Liberte o seu espírito, navegue na direção da sua alma, onde a sua alma deseja ir. Navegue na direção disso. Como? Conhecendo a si mesmo, conhecendo a si mesma. Vem comigo. Os nossos vídeos trazem essa oportunidade e juntos cresceremos, venceremos os nossos obstáculos. Deixe seu like, se inscreva nas minhas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. E, por gentileza, compartilhe esse vídeo com alguém medroso, que morre de medo, que você conhece. Um grande beijo, um grande dia.